Irmãos, esse domingo eu gostaria de começar uma série de reflexões com a igreja. Isso é poucos domingos, baseado até no material que eu fiz há uns anos atrás, que fala sobre as implicações de seguir a Jesus de Nazaré. Muitas vezes a gente entende que o cristianismo ele tem aplicações para a nossa vida pessoal, se esquece de todos os desdobramentos do significado de seguir a Jesus de Nazaré. Como seguir a Jesus de Nazaré? Muitas vezes vai colocar os seus discípulos em situações completamente desconfortáveis. Ou seja, Jesus não veio prometer satisfazer os desejos do nosso coração. Ele nos chama para segui-lo. Ele nos chama para, a partir do momento em que nós somos despertados pelo Espírito para a verdade em quem é Ele, nós de fato irmos aos lugares onde Ele vai. Nós permitimos que a vida dele seja manifestada em nós, reproduzir, refletir aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua caminhada. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cada discípulo de Jesus de Nazaré tem que ter essa consciência. Não é mais o Levi quem vive, não é mais o Rodrigo, não é mais o Carlos, não é mais a Letéia, não é mais o Samuel, o Gabriel, que estão sentadinhos, estou vendo, né? Não é mais a Lavínia. Cristo vive em nós, e a vida que a gente vive deve manifestar a vida de Jesus. Então eu gostaria de falar um pouquinho, porque Lucas 9 fala desse chamado de Cristo Jesus, fala dessas implicações na caminhada do discípulo. Mas antes de falar sobre isso, é necessário entendermos um fator fundamental, primário: saber quem é Jesus. Não adianta falar domingo após domingo, precisamos seguir a Jesus, se a gente não sabe quem é Jesus, se a nossa visão de Jesus não for a visão bíblica. Então é fundamental, e hoje eu gostaria de falar de maneira sucinta com os irmãos sobre esse primeiro fator, a identidade de Jesus. Por isso eu gostaria que você lesse comigo Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. O texto diz assim: estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressurgiu. Na versão de Mateus ele cita ainda Jeremias. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo de Deus, ou tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E ainda em Mateus ele vai falar para Pedro: quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pai Santo, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações. Cada um de nós, mesmo os mais antigos na fé, precisam vez por outra retomar, Deus, aquilo que a Tua Palavra apresenta sobre o Teu Filho Jesus, aquilo que ela revela sobre o Teu Filho Jesus, porque sendo pecadores, muitas vezes nós podemos permitir que paire sobre o nosso coração visões deturpadas, equivocadas, e nosso coração acaba se tornando uma fábrica de ídolos, e nós queremos guardar o nosso coração contra a idolatria, para caminharmos em segurança na nossa existência. Então abençoa as nossas vidas, dê lucidez a cada um de nós, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Meus irmãos, o finado reverendo Robson Cavalcante, ele dizia que os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Eu concordo plenamente com ele. Há um texto da palavra de Deus que diz assim: como o homem pensa, ele é. O nosso pensamento determina o nosso procedimento, a nossa conduta. Então, dependendo da visão que nós temos, nós teremos um estilo de vida. Mesmo cristão, se você lê a Bíblia pelas lentes erradas, você vai enxergar um Jesus diferente daquilo que ela apresenta. Se você vai para a Bíblia, por isso é tão importante não apenas dizer para o cristão: vá para a Bíblia,
mas falar como ele vai para a Bíblia, que tipo de óculos ele utiliza para ler a Bíblia. Não adianta ir simplesmente para a Bíblia. O óculos que eu uso ao ir para a Bíblia pode moldar a minha visão da Bíblia, a minha leitura da Bíblia. Tem muita gente indo para a Bíblia com pressupostos completamente equivocados. Então, estão construindo um Jesus diferente, estranho, um fogo estranho, gerando coisas estranhas. Se eu vou para a Bíblia moldado pela teologia da prosperidade, eu vou enxergar um tipo de Jesus. Se eu vou para a Bíblia pela teologia da libertação marxista, eu vou ler outro tipo de Jesus. Então é fundamental a visão que nós temos sobre Jesus, para que assim a gente possa segui-lo. E Jesus começa com essa pergunta. Ele está caminhando com os discípulos na visão de Mateus, indo para Cesareia de Filipe, e ele diz: olha, o que as multidões estão falando sobre mim? O que elas estão dizendo? Como elas me veem? Como elas me enxergam? E aí Pedro traz a pesquisa. Tem um pessoal falando que tu és Jeremias, tem um pessoal falando que tu és João Batista, tem um pessoal que está falando que tu és Elias. E assim, como eu já disse e eu repito aqui, vale a gente abrir um parênteses e pensar esses profetas citados, né? Os hebreus lá tinham umas preferências de profetas, eles citam 3 profetas de mensagem totalmente ácida, difícil de digerir. Eles falam assim: olha, ouvindo o teu discurso, a multidão está te comparando com o profeta Elias. E Elias, meus irmãos, ele confrontou Israel. Não precisa não, pode deixar aí, faz, obrigado. Elias, ele confrontou Israel. Até quando vocês vão ficar coxando entre 2 senhores? Se Baal é o Deus de vocês, então siga logo. Se Jesus é o Deus, se Yahvé é o Deus de vocês, siga ele. Não dá para ficar nessa ambiguidade, porque a Bíblia é muito clara: ou é sim ou é não, ou ajunta ou espalha, ou da tua boca sai água doce ou amarga, ou você serve a Deus ou as riquezas. Não tem como viver com ambiguidade. Não dá para ser um homem de ânimo dobro, ter 2 almas, uma para satisfazer Deus e outra para satisfazer as nossas naturezas terrenas. A Bíblia é muito clara. E Elias foi esse cara que confrontou Israel, e depois que Deus respondeu pelo fogo, ele mandou matar 850 falsos profetas. Mata todos eles. Olha que profeta de discurso doce, açucarado. E a multidão, ouvindo Jesus, falou: parece Elias, parece Elias. A multidão diz: parece Jeremias. Sabe o que Jeremias pregou? Vocês vão ser escravos durante 70 anos na Babilônia. Que pregação prazerosa de se fazer, né? Não é à toa que é um profeta chorando, não é à toa que foi lançado numa cisterna, não é à toa que sofreu. Porque quem quer ouvir um discurso desse? Para de construir aí, cara, não vai adiantar nada, você está enxugando gelo. Você acha que está prosperando? Você vai ser escravo a tua vida toda, lá na Babilônia. E a multidão diz: parece Jeremias, ou parece João Batista, primo de Jesus. Raça de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, porque depois de mim vai vir alguém que é mais poderoso. Ele traz na sua mão a pá, vai juntar todo a ele batiza com fogo. Aí tem os pentecostais que acham que é fogo do Espírito. Não, é juízo ele está falando. Vai vir um depois de mim que vai trazer juízo. Por isso que ele está trazendo a pá na mão. É juízo. E o pessoal fala: Jesus parecia esse. Então assim, já de imediato a gente vê que o discurso de Jesus é muito diferente do que você imagina hoje, né? Todo mundo que pensa em Jesus fala: nossa, que discurso tão gostoso, tão prazeroso. Não, os seus contemporâneos enxergaram, ouviram Jesus com um discurso pesado. Tanto que João, no capítulo 6, vai relatar que depois que Jesus está pregando e dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês me procuram só por causa que comeram pão e se fartaram. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Precisa ter compromisso de vida comigo, precisa se alimentar da minha palavra para viver. E aí o pessoal falou: dura esse discurso, quem pode suportar? E daquele momento em diante muitos o abandonaram. E o texto fala que até os 12 ficaram meio balançando. E aí ele diz:
vocês querem ir também? E Pedro vai dizer: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a visão da multidão sobre quem é Jesus projetou ela numa relação errada de utilitarismo, que ela via Jesus simplesmente como um profeta, como alguém que trazia uma mensagem, que partilhava um ensino de confronto, como alguém que fazia milagres, e a relação da multidão com Jesus era uma relação de utilitarismo. A gente vai ver a multidão procurando Jesus porque comeu pão. Está cheio de gente que procura Jesus porque quer pão, quer bens materiais, quer Jesus para ele suprir uma carência material na sua vida. A gente vê em Marcos capítulo 3 que a multidão também seguia Jesus porque descobriu que bastava tocar nele para ser curado. E aí eles pararam de ouvir Jesus e queriam simplesmente tocar nele, a ponto dele ter que pedir para Pedro: deixa o barquinho pronto, que a multidão começava a comprimi-lo e ele não conseguia ensinar. Aí pensa, a multidão corria para tocar em Jesus, ele corria para o barco para continuar pregando. O povo não queria mais ouvir, queria tocar. O povo queria milagre, queria cura, mas não queria ouvir a palavra dele. Utilitarismo. Tem um episódio que um vira para Jesus e fala: mestre, manda meu irmão dividir a herança comigo. Jesus falou: quem me constituiu o juiz das causas de vocês? A multidão quer Jesus para solucionar os problemas familiares, econômicos, quer milagre, quer cura, quer pão. A multidão então tem uma visão completamente equivocada de Jesus. Mas, meus irmãos, isso não é um privilégio, entre aspas aí, com cerimônia, da multidão nos dias de Jesus. Nos nossos dias está cheio de visão errada sobre quem é Jesus. John Stott ele dizia que assim como os romanos colocaram as suas vestes em Jesus no momento da crucificação, tem uma tendência a nós colocarmos a nossa roupagem cultural em Jesus e querer amoldá-lo ao nosso contexto cultural, assim como os romanos fizeram. Está cheio de gente querendo pintar um Jesus mais palatável para o homem moderno, pós-moderno. Eu consigo visualizar no imaginário popular evangélico vários tipos de Jesus, desde as igrejas de pregação, confissão positiva, da teologia da prosperidade, essa turma da televisão que você deve estar cansado de ver, manda pôr um copo d'água lá na TV, fazer essas parafernália, dar oferta para ser curado, fazer barganha com Deus, até o pessoal que quer tornar Jesus uma espécie de militante da causa política. Então está cheio de visão errada sobre Jesus. Pelo menos umas 4 eu consigo identificar. Hoje, há uma década mais ou menos, tem o Jesus coach. Essa turma que pega Jesus e aí ela começa a querer selecionar palavras que Jesus diz. Eu ouvi isso da boca de um desses coaches. Então pega as letras em vermelho de Jesus, mas insinuando que Jesus estaria dando uma espécie de receita para o sucesso financeiro, profissional. Então o coach, que já é uma prática questionável até no mundo corporativo, que é uma estratégia aí de desenvolvimento humano, profissional, tem gente que defende, tem gente que não defende, mas na igreja é uma coisa absurda, que o povo começa a pregar que Jesus veio te dar receita do sucesso financeiro, econômico. Pega algumas falas de Jesus, talvez estratégicas da missão, e tenta colocar num contexto estranho ao que Jesus falou. Se a gente seguir isso aqui, vai ter sucesso profissional, vai desfrutar de muitos bens, vai desfrutar de riqueza. Jesus se transforma numa espécie de Bill Gates. Ele veio te ensinar, o pulo do gato. Mais ou menos isso que essa turma tem falado e anunciado, quando nem o próprio Jesus entra nesse crivo, já que a Bíblia diz que até as raposas e as aves tinham mais conforto que ele, porque ele não tinha onde inclinar a cabeça. Quando foi apresentado no templo, baseado como preconiza Levítico, foi oferecido um casal de pombinhos, não um cordeiro. Foi uma oferta de gente simples. Jesus não tinha abundância material, Jesus tinha uma vida simples, e o pessoal tenta pintar algo que é estranho até Jesus. Nem ele entra nesse crivo.
ou tentam trazer a mensagem de Jesus como um incentivo, um encorajamento para você correr atrás dos seus sonhos, dos seus ideais. Jesus vai te ajudar a satisfazê-los. Essa é a pregação do coach. Esse é o Jesus coach. Ele ainda implica mais em ação. Agora tem um outro lado que já é mais antigo, que é o Jesus meio gênio da lâmpada mágica, que é da turma da TV mesmo, esses. Que não é tão de ação, está mais envolvido numa coisa esotérica. Então se você fizer tal coisa, dar oferta lá no gasofilácio, trazer tanto, Deus vai te abençoar, vai te galardoar. Você tem que pôr Deus na parede. Você tem que... Uma vez eu peguei um folhetinho numa igreja aí da TV, que o cara ensinava literalmente assim, você tem que pôr Deus na parede nas suas orações e exigir a sua bênção dele. Tem que pressionar Deus, exigindo que Ele te abençoe. Ó, você que manda, Ele não é o teu Senhor, você que fala, você que dá ordem, é quase o teu empregado, Deus, nessa concepção da teologia da prosperidade, mística, esotérica. Quem começou com esse negócio, aliás, não foi ele, mas ele que fez ganhar repercussão, foi um pregador norte-americano. E ele, no seu livro, ele dizia que uma vez ele teve uma visão. Por isso que é tão complicado esse negócio de visão, profetada fora da Bíblia. Ele falou que um dia ele estava conversando com Jesus. Jesus apareceu para ele. Ó, o cara é bom mesmo, hein, cara? Apareceu na mesa, batendo papo com ele. E aí de repente ele falou que o diabo apareceu no meio da mesa e começou a fazer barulho e atrapalhar a conversa dele com Jesus. E aí ele falou para Jesus: o senhor não vai fazer nada? E Jesus falou assim: eu não posso, se você não fizer, eu não posso fazer. O nome dele é Kenneth Hagin. E tem um monte de gente que bebe nessa teologia do Kenneth Hagin. Ou seja, essa ideia de um Jesus que vai satisfazer os seus desejos. O pessoal pega texto fora de contexto, ele vai satisfazer os desejos do teu coração, como se é isso que está falando o texto. O provérbio não está falando nada disso. Ele está dizendo que se a vontade de Deus for a tua, aí sim, porque você vai ter prazer na vontade dele. Não é que se você começar a segui-lo, ele vai realizar os teus desejos. Jesus não vem realizar o teu sonho. A vida cristã não é o baú da felicidade, você fica esperando lá se vai abrir a porta. Nossa, agora eu fui bem velho, né? A Letícia e o Elias estão boiando agora. O que é baú da felicidade? Porta da esperança, não é o baú, é porta da esperança. Nem sabe o que é isso, né? Só os mais velhos vão saber. A vida cristã não é isso, mas essa leitura, esse é um tipo de Jesus no cenário evangélico. Agora, do outro lado tem a militância. Tem o Jesus politicamente correto. Eu costumo brincar, o Jesus ursinho carinhoso. É o Jesus que é baseado numa visão, uma das heresias mais antigas da história da igreja, que é o marcionismo. Que ele falava que o Deus do Antigo Testamento era um carrasco e o Deus do Novo era amoroso. E aí ele falava que esse Deus amoroso ia salvar a humanidade toda. Que ele é amor, se ele é amor, ele vai salvar todo mundo. Tem um pessoal que, baseado nisso, ora até para o diabo se arrepender. É um negócio inconcebível. Que é o Jesus politicamente correto. Então essa turma acaba caindo no relativismo, não apenas doutrinário, mas moral. Começa a passar pano para pecados, porque Jesus é amor. Tem que aceitar todo mundo. Deixa as pessoas, Jesus ama todo mundo, Ele vai abraçar, Ele vai acolher todo mundo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê isso. Eu acabei de citar João Batista aqui, que fala que Jesus vai batizar com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para quem crê, fogo para quem vai ser condenado. Se abre Apocalipse, a visão é para apavorar mesmo alguns textos. Que ele vem para reinar, ele vem como um juiz. Ai daquele que não se refugiar em Cristo Jesus, que vai encarar o juiz, não vai encarar um pai. Por isso que eu brinco aqui, todos os caminhos levam a Deus sim, mas levam como juiz. Como pai, só Cristo Jesus. Então tem essa visão, o Jesus politicamente correto, agrada a todo mundo. E tem a visão mais revolucionária, que é o Jesus revolucionário, é o Jesus Che Guevara, é o Jesus que vai... Na visão dessa turma, o pobre tem mais importância que Jesus. Tudo é o pobre. Aí eles vão lá ler Hebreus, lá o texto de Êxodo, quando eles são libertos, o pessoal começa a fazer uma mistureba com o marxismo, luta de classe. Está vendo a luta de classes desde o Êxodo? Deus está a favor da classe trabalhadora, proletariada, e viaja na maionese.
Isso aí está presente em muita igreja. Então, de um lado a gente tem um pessoal liberal e do outro lado tem esse pessoal esotérico, do neopentecostalismo. Tá? Agora, a Bíblia apresenta para nós quem é Jesus. Se o Jesus que a gente crê não for o descrito pela Bíblia, se o Jesus que a gente diz seguir não for preenchido pelo conteúdo bíblico, meu irmão, você e eu estaremos seguindo um ídolo que nós idealizamos. Por isso que é necessário retomar para a Bíblia vez após vez. Por isso que é necessário a gente participar da comunhão dos santos. Por isso que é necessário conhecer não apenas a Bíblia, mas a tradição da igreja, a teologia, para a gente não fabricar um ídolo. João Calvino dizia assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente gosta de criar ídolo, a gente é expert em criar ídolo. Idolatria não é só uma imagem esculpida. Se você está com um Jesus errado na tua cabeça, se não é um Jesus bíblico, por isso que a nossa pregação como reformado, gente, é só a Escritura, é só a Bíblia, é Bíblia. A tradição, a gente está falando amém quando ela fala amém para a Bíblia. A gente não rejeita a tradição é importante, mas só quando ela está dizendo amém para a Bíblia. Então cuidado, se o Jesus que a gente está pensando ele não é o bíblico, vá para a Bíblia, vai para a Escritura. E o que ela fala para nós? E aí, baseado nessa visão de Pedro, e vocês, quem vocês dizem que Jesus é? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, tu és ungido. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá, gente? Cristo significa ungido, é o Messias prometido do Antigo Testamento. Pedro, ele está colocando uma igualdade de Jesus com Deus. Tu és Deus, ele está falando. Está dizendo, você é Deus, Deus em carne. Essa é a verdade que a gente tem. Jesus é Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E meus irmãos, diante dessa verdade, a gente não tem três opções, a gente só tem duas. C.S. Lewis vai dizer assim: você escutando o que Jesus fala a respeito dele, você só tem duas opções. Ou você considera ele um lunático, louco, ele está falando que é Deus, ele está falando que ele é o próprio Deus. Ou você rejeita ele e fala: esse cara é um lunático. Ou você se curva em adoração a ele. Não tem outro caminho. Esse caminho que muita gente tenta fazer, transformar Jesus num mestre apenas, um cara que ensinou umas coisas legais, um cara que era bonzinho. Não existe essa terceira via. Ou ele é Deus e a gente adora, ou ele é um lunático que a gente rejeita. Não tem terceira opção. A multidão estava encarando ele só como um homem, um profeta, mas Pedro está dizendo: tu és Deus, e Deus a gente adora, Deus a gente se curva, Deus a gente se prostra, Deus a gente se entrega, Deus tem a palavra final na minha vida, Deus decide o que eu tenho que fazer, Ele é Deus encarnado. Tudo que Ele fala eu vou seguir, tudo que Ele diz eu vou aplicar na minha vida, mesmo que seja difícil de executar e de cumprir. Quando Ele fala perdoa o teu próximo, não tem esse papo: ah, Deus, o Senhor não sabe quem é o meu próximo. Se o Senhor soubesse, pois esse cara aprontou demais na minha vida. Mas Deus diz: perdoa, porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará os seus pecados. Quando Jesus falou de perdão, Pedro não quis dar até 7 vezes, Senhor, a gente tem que perdoar se ele voltar. Jesus não até 7, até 70 vezes 7. A ideia é que o perdão é ilimitado. Se a pessoa voltar arrependida, você tem que perdoar. E é tão difícil viver isso, que a palavra seguinte dos discípulos para Jesus é: Senhor, aumenta a nossa fé. Não é engraçado que esse pedido para aumentar a fé não vem depois de ver Jesus andando sobre as águas, não é depois de ver ele ressuscitar Lázaro, não é depois de ver ele ressuscitar o filho da viúva de Naim, é depois ele falar assim: você tem que perdoar sempre que alguém vier arrependido. E é isso, Senhor, então aumenta a nossa fé. Na tradução atualíssima, ele fala: embaçado esse negócio, difícil, não dá.
Não é por acaso que Jesus fala que a gente tem que ter um coração de criança. Porque criança pode até ter as rusgas, as brigas, mas daqui a pouco estão lá brincando, né? Uma bateu na outra, mas dá 5 minutos, os pais estão bravos uns com os outros e as crianças estão abraçadas brincando. Você nunca viu isso? Elas têm mais facilidade do que a gente. Não que elas não sejam pecadoras, todo mundo é pecador, mas elas têm uma facilidade maior. Elas são mais ensináveis do que a gente, e é por isso que Jesus fala que a gente tem que ser semelhante a elas, ter essa capacidade de aprendizado com elas. Então, a Bíblia fala, Jesus é Deus encarnado. Diante disso, ou você se curva e aceita o que Ele diz, no casamento aceitar o que Ele diz, aceitar o projeto dele para o casamento, marido e mulher conhecerem os seus papéis, a mulher se submetendo ao projeto de Deus, como eu falei no nosso encontro aqui, já que não tem demérito nisso, porque no arranjo que Deus faz, a posição da mulher em relação ao marido é paralela à posição de Cristo em relação a Deus. Então, se é um demérito a mulher a posição dela, é um demérito a posição de Cristo? Não. E por ele se sujeitar ao plano, ele foi honrado à mais alta posição, o que dá à mulher um encorajamento que será honrada também. Então aceite o seu papel. E marido, você lidera servindo. Servindo, não é mandando, é servindo, entregando a sua vida por ela, se sacrificando por ela, suando por ela, derramando sangue por ela, aceitando todas as pressões da vida por amor a ela, você sendo protetor dela, não permitindo que vá pesos demasiado sobre ela. Você tem que cumprir o seu papel de homem, guardar a sua casa, como o homem foi incumbido desde o início de guardar o jardim. Você tem que ser um militar. Aí aparece a serpente, né? A mulher sozinha, o que está acontecendo? Talvez o homem não estava sendo guarda naquele momento, um militar naquele momento. Então a Bíblia nos admoesta a assumir os papéis, porque isso significa ser cristão. Cristão não é pegar o que eu gosto na Bíblia e rejeitar o que eu não gosto. Santo Agostinho dizia assim: se você só pega da Bíblia aquilo que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é na Bíblia que você crê, em você mesmo. Está fazendo uma seleção, estava falando agora há pouco, né, Ricardo? Está fazendo uma seleção, selecionando isso aqui é legal. Perdão não, esse negócio não quero não. Essa parte aqui é bacana, Deus vai. É na hora que fala para amar, para andar 2 milhas com aquele que te obriga a caminhar 1 milha, para caminhar 2, isso aí eu não quero. Não, se você é cristão e Jesus Cristo é o teu Deus, você vai acatar a palavra dele. Quando fala de Jesus ser Deus e homem, também tem um aspecto de que ele é um padrão para nós de humanidade. Jesus Cristo veio não apenas mostrar quem Deus é, quem o Pai é, mas ele também veio mostrar quem o homem deve ser. Tem um padrão, ele é o padrão de humanidade. 1 João capítulo 2, verso 6 fala assim: quem afirma estar em Cristo tem que viver como ele viveu, tem que andar como ele andou. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele diz assim: eu vim anunciar Jesus, que andou por toda parte, fazendo bem a todas as pessoas, curando e libertando os oprimidos pelo diabo. Ele está fazendo um resumo de como Jesus andou, de como Jesus viveu. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, andou por toda parte, fez o bem, curou, pregou. Está dando um resumo da vida de Jesus de Nazaré. Jesus tem que ser o padrão para nós. Mas claro que agora você está olhando para mim e falando: espera aí, como é que eu vou viver igual Jesus, pastor? William Temple, ele diz assim: não adianta você me dar lá uma peça de Shakespeare e falar: escreve aí, cara, escreve igual Shakespeare. Eu não sou capaz de fazer isso não. Shakespeare era capaz, eu não. Nem adianta me apresentar a vida de Jesus e falar: viva igual Jesus. Jesus era capaz, eu não. No entanto, se o espírito do Shakespeare pudesse viver em mim, eu seria capaz de escrever peças como a dele. E da mesma forma, se o Espírito de Cristo puder viver e habitar em mim, eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus de Nazaré. E meu irmão, quem está em Cristo
recebeu o Zoé, a vida espiritual, passou a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso Pedro diz, ele já te deu tudo o que você precisa para ter uma vida piedosa. Você já tem acesso a isso. Obviamente nessa existência a gente vai conviver com esse velho homem, simultaneamente justo e pecador por outro lado, mas a gente consegue progredir na fé, a gente consegue crescer. É igual o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13, conhecemos em parte, significa que eu não vou ser perfeito aqui, mas para que eu não ficasse acomodado, ele também diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, raciocinava, mas agora eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, não é porque eu não vou alcançar esse conhecimento pleno aqui, significa que eu vou me acomodar. Paulo falou, eu amadureci, é possível crescer, é possível superar vícios, irmãos, é possível vencer fragilidades, porque você conta com o dunamis, você conta com o poder de Deus, você conta com o Espírito de Deus. Então é possível viver uma vida como a de Jesus, caminhar e se parecendo dia após dia com Ele? Sim, porque é isso que a Bíblia fala. Esse é o grande projeto para nós. Essa ideia está no passado, de antemão Ele nos chamou para sermos como Jesus. Está no presente, nós estamos sendo transformados de glória em glória, e está na perspectiva futura, quando João diz na sua primeira carta, seremos como Ele é. Está acontecendo, nós podemos caminhar e desenvolver. Por isso que eu falo que a gente tem que se aperfeiçoar cada vez mais no idioma do ágape, porque é o que vai estar lá na eternidade. A fé e a esperança passarão, mas o maior é o amor. O amor é o idioma do cristão. A gente vai se exercitando nessa perspectiva e vai se tornando parecido com Jesus. Agora, para finalizar, meus irmãos, eu queria só lembrar de algo, porque na resposta relatada por Mateus, Jesus disse: quem te revelou isso não foi carne e sangue, foi o meu Pai que está nos céus. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que a Bíblia é crucial para entender quem é Jesus. Mas a Bíblia, ela aponta para Jesus, para a gente não incorrer num equívoco de achar que estamos nos relacionando com um livro, e não para o Deus que esse livro aponta. Senão a gente transforma Jesus numa espécie de personagem histórico que não fala para a gente, que não é vivo, que não escuta as nossas orações. Parece que a gente às vezes está estudando um personagem como Napoleão, como outros ao longo da história. Não, o nosso Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, através do seu Espírito Ele caminha conosco, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, Ele conhece as lutas interiores que a gente carrega, Ele não fica indiferente à nossa dor, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe os melhores caminhos para nós. Às vezes o caminho para nos aperfeiçoar vai ser a luta, a tribulação. Ele usa muito isso, tanto que Paulo diz que através de muitas tribulações importa entrar no reino dos céus, Atos 14, 22. Às vezes Ele vai vir com bênçãos, até materiais talvez. Deus age da maneira que Ele quiser, mas o que eu não posso é transformar num Deus que não é vivo. Então eu não posso me esquecer daquilo que John Stott dizia: a Bíblia é a receita, Jesus é o remédio. Pensa comigo, meus irmãos, os fariseus, eles conheciam a Bíblia. Os fariseus, eles decoravam a Torá, a Escritura. E Jesus chega dizendo: a Escritura testifica ao meu respeito. Ela fala quem eu sou. Ler a Escritura é olhar para mim, porque ela aponta quem eu sou. E os caras decorando aquele texto foram incapazes de perceber que diante deles estava o próprio Deus encarnado, o próprio Deus ali. Não conseguiram ir além do livro, sabe por quê? Primeiro porque a salvação é um milagre. Por isso que Jesus falou: Pedro, você não falou que eu sou o filho do Deus vivo porque você é bonzão. Você está achando que você é um teólogo agora, né? Que você através da sua teologia, que você não. Você só falou isso porque meu Pai te revelou. É graça isso.
O nome disso é graça. Então, em primeiro lugar, é graça. Eu vou citar vários textos. Quando Jesus diz, por exemplo, aos discípulos, quando eles vêm perguntar sobre o significado da parábola do semeador, ele diz: a vocês foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a todos. E aí ele cita Isaías, para que vendo não enxerguem, ouvindo não escutem, e não sejam curados. Não a todos, mas a vocês foi revelado isso. Quando as multidões estão indo atrás de Jesus, ele fala: Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Foi do teu agrado esconder isso dos poderosos, foi do teu agrado revelar os pequeninos. Isso é graça, irmão. Paulo, conhecendo o livro, ele foi contra Jesus, e ele só caiu reconhecendo quem era Jesus, porque Jesus apareceu para ele, se revelou para ele. É graça. Senão eu acabo não pregando a salvação por esforço, por boas obras, mas eu posso cair no risco de começar a colocar como um esforço intelectual, achando, não, é o conhecimento correto, preciso, que me salva. O conhecimento é importante, evidentemente, é fundamental saber quem é Jesus, mas se o Espírito Santo não despertar o coração, não tem como. Tanto que tem um monte de ateu que já leu a Bíblia 8 vezes, conhece o hebraico, conhece o grego, e não reconhece que Jesus é Deus, não acreditam em Deus, continuam endurecidos, porque é graça, é misericórdia divina. Então cuidado para não idolatrar, inclusive a tua elaboração teórica, a tua construção teórica, e fazer disso um elemento que nos liga a Deus. Não, é Cristo que nos liga a Deus. A religião, o religário, é Cristo que opera. Amém? Então por isso que Jesus falou: é meu Pai que te revelou, Pedro. É graça, é misericórdia. E o cuidado para que a gente não deixe de trazer a fé para a nossa existência prática, para a nossa vida. Não é apenas entender o texto, é viver o texto. Não é apenas decorar o texto, é praticar o texto bíblico. É encarnar a vida de Jesus de Nazaré novamente. É ser uma Bíblia para quem não tem acesso à Bíblia. É permitir, pelo menos no primeiro momento, que as pessoas leiam Cristo em você. Que elas, ao se aproximarem de você, elas possam ter um deslumbre de quem é Deus. Aquela sensação de parece que Deus nos visitou porque elas tomaram um café com você, porque elas tiveram uma conversa de 15, 20 minutos e saíram com a sensação de que a vida delas melhorou. A tua vida foi um refrigério para elas. Por quê? Porque não é naquele momento o Rodrigo, naquele momento não é a Caio, é o próprio Deus ali, habitando em vocês pelo seu Espírito e falando através de vocês. Meus irmãos, a fé é viva, Cristo é vivo. Amém? Agora, isso traz algumas implicações na nossa caminhada. É necessário entender algumas geografias onde Jesus foi com o seu ministério, para a gente entender a nossa jornada nessa terra. Eu pretendo compartilhar isso com os irmãos numa próxima oportunidade. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração.